Nós hoje estaremos ministrando sobre a graça. Talvez seja uma das ministrações que possam fazer mais diferença na nossa vida, não pela ministração, mas pelo tema. Se nós pudermos compreender verdadeiramente o sentido e o significado da graça. 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao versículo 10. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Nós encontramos um texto que nos fala a respeito de uma grande experiência que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo havia experimentado algumas coisas muito interessantes em sua vida. Ele fala a respeito de um homem que ele conheceu, e certamente esse homem era ele mesmo. 14 anos atrás ele havia passado por uma forte experiência, e ele, nessa experiência, eu gostaria até de ler, antes de ler o texto, ele diz o seguinte, no capítulo 12 ainda, no versículo 2 em diante, ele diz assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então o apóstolo Paulo havia tido uma experiência muito forte, muito tremenda, e ele havia se sentido como ser humano, na característica, na condição de humano. Ele se sentiu honrado por aquilo, e na preocupação de que aquilo não viesse a ser um peso, de que aquilo não viesse a ser uma cobrança, de que aquilo não viesse a ser algo sobre o qual ele viesse a se gloriar. Porque imagina, queridos, você, um ser humano, um ser natural, ser arrebatado, ser levado aos céus, conhecer coisas tremendas que, como ele disse, não é possível dizer ao ser humano as coisas que ele ouviu. São palavras indizíveis, inexplicáveis. Então o apóstolo Paulo tinha em suas mãos, tinha em seu poder uma coisa sobrenatural que poderia fazer com que ele se tornasse o cara, com que ele se tornasse aquele camarada cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de pretensões espirituais. E ele não fez isso. Mas olhem bem o que o texto nos fala a seguir. A partir do versículo de número 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse talvez seja o texto áureo do que diz respeito a essa coisa tão importante, a graça, na qual cada um de nós
foi inserido, sob a qual todos nós vivemos e nos conduzimos espiritualmente em Cristo, sob a proteção, sobre o limiar, sobre a direção, sobre uma graça que um dia nos foi dada. Nós vivemos protegidos, guardados, resguardados sob essa graça, e é importante para nós nessa noite sairmos daqui com um bom entendimento do que ela realmente significa para cada um de nós. O apóstolo Paulo, depois dessa grande experiência espiritual que ele havia tido, ele reconhece que um problema que foi gerado em sua carne, um espinho em sua carne, assim como ele denominou esse mal, esse incômodo, que os teólogos não sabem exatamente do que se trata, mas foi algo que o incomodou, que andou com ele, que esteve com ele, e muito provavelmente esse espinho na carne estava com ele no mínimo há 14 anos, porque ele diz: há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora dele, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Interessante, porque o apóstolo Paulo era um homem de Deus, e a gente conhece a história, conhece o percurso dele pela história, a forma como ele desenvolveu o seu ministério de uma forma altruísta, de uma forma envolvente, de uma forma contundente, de uma forma em que ele não se preocupava consigo, mas ele vivia isso que ele pregou nesses últimos versículos. Ele se gloriava nas fraquezas, nas coisas ruins que lhe aconteceram, porque ele entendia que não valia a pena ousar pensar que ele pudesse ter alguma glória pelo que fazia por aquele Deus que havia se dado por ele, que havia derramado seu sangue no Calvário por ele, que havia padecido dores, que havia passado vergonhas. E ele entende que ele estava vivendo essa vida, por quê? Porque alguém passou todo esse plano de salvação, por toda essa miséria, por toda essa dor, para que essa graça fosse estendida sobre ele. E essa compreensão é uma das primeiras coisas que nós precisamos ter para a nossa vida cristã. Nós precisamos entender os projetos de Deus para a nossa vida, e muitas vezes nós não conseguimos sequer compreender as leves e momentâneas aflições pelas quais nós passamos. E quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, quando ele diz que passou por privações, passou por açoites, passou por prisões, passou fome, passou frio, passou por tantas dificuldades. Aí, queridos, eu penso que dá para a gente olhar para as nossas leves e momentâneas aflições, como a Bíblia nos fala, e percebermos que elas não são nada. Mas dor é dor. Eu não tenho como medir a sua dor, você não tem como medir a minha dor. Eu não posso dizer que a sua aflição não é nada. Nós temos visto nos dias atuais, em nossa época, em nosso tempo, pessoas morrendo, pessoas abrindo mão da vida, pessoas tirando a própria vida porque não suportam as suas aflições. E talvez, se esse fosse apenas um projeto que se processasse na vida daqueles que não têm Deus, se fosse um projeto satânico para alcançar aqueles que não tiveram o encontro com Deus, e esses tirassem as suas vidas, talvez nós pudéssemos pensar: poxa, o Evangelho estava aí, disponível, mas eles não quiseram aceitar, não quiseram conhecer a verdade. Mas essa não é a realidade. Queridos, nós temos ouvido falar de pastores
de crentes, de membros de igrejas, de líderes de louvor, que têm tirado a própria vida, porque essas leves e momentâneas aflições têm tirado a sua paz a esse nível, a um nível de não conseguirem suportar a própria vida. Então, quem somos nós para medirmos a dor um dos outros? Quem somos nós para criticarmos as atitudes que as pessoas tomam, que são divergentes ou diferentes daquelas que nós tomaríamos, ou daquelas que nós tomamos quando nós estamos passando por nossas lutas? Mas a verdade, queridos, é que espinho na carne tem alguns objetivos, e é preciso conhecê-los, é preciso entender, porque como o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa é uma realidade que nós não podemos abrir mão, é uma coisa que nós precisamos compreender. O apóstolo Paulo, depois de ter feito uma grande incursão aos céus, ter tido tantas revelações, ter visto tantas coisas fantásticas, coisas que fortaleceram a sua fé, coisas que vieram para efetivar o seu ministério, para lhe dar respaldo, para ele fazer tudo o que ele fez e passar por tudo o que ele passou. Ele reconhece que o problema que o afligia, que esse espinho que havia sido colocado em sua carne tinha uma origem, ele não veio do nada. Ele disse assim: e me foi colocado um espinho na carne. Isso já nos faz pensar alguma coisa, porque uma das primeiras coisas que nós precisamos entender nesse mundo espiritual no qual nós fomos inseridos, é que não há o acaso. As coisas naturais que nós experimentamos, os processamentos da nossa vida natural, elas se processam primeiro, elas se realizam, elas são planejadas, elas são elaboradas num plano espiritual. Então nada é por acaso. As coisas têm fundamentos, têm princípio, têm ordem, têm determinações. E o apóstolo Paulo diz: me foi colocado um espinho na carne. Então nós precisamos entender que as coisas não são do acaso, elas têm algum tipo de origem, e alguma origem no reino espiritual. Porque quando nós começarmos a olhar para isso e perceber isso, nós vamos começar também a entender que precisamos tomar alguns cuidados, que precisamos ter algumas regras, que precisamos ter algumas diretrizes, para que determinadas coisas, se acontecerem, elas possam ser interpretadas de formas que nós possamos levar a nossa vida com aquele problema, seja para conduzir com ele, ou seja para nos livrarmos dele com entendimento. E o apóstolo Paulo, ele teve entendimento, e ele diz, por 3 vezes, a resposta de Deus, que faz com que ele descanse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E conhecendo isso, e sabendo disso, que aquele mal que estava nele, era algo que Deus tinha se determinado a não tirar, ele então começa a buscar um entendimento e uma compreensão do que realmente aquilo significava, do que é que ele poderia fazer com aquilo, de que maneira ele poderia conduzir a sua vida com aquele mal que o acompanhava. Então ele olha para aquele espinho na carne
E ele diz assim: isso aí é para que eu não me ensoberbeça, é para que eu não me glorie, é para que eu não queira pensar que eu sou o cara, porque ele havia tido experiências grandes, ele havia ainda de fazer uma série de grandes percursos nesse reino espiritual. Então ele entende que esse espinho na carne tinha um sentido muito interessante, do qual ele não poderia abrir mão. Então ele entende que a resposta que Deus lhe dá, a minha graça te basta, é porque Deus estava cuidando dele. Às vezes, queridos, nós não conseguimos conviver com pequenas dores, com pequenas aflições, com pequenos problemas. Por quê? Primeiro, porque nós não queremos compreender a origem disso que veio nos assolar. Segundo, porque nós não queremos atribuir a essas coisas o resultado e o benefício que essas coisas podem nos trazer. Talvez a gente devesse pensar e aplicar algumas coisas da palavra de Deus sobre as nossas próprias vidas, para que nós pudéssemos conviver melhor com os problemas. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos. Então, queridos, não há mal, não há problema, não há dor, não há aflição que não tenha um fundamento na nossa vida. Talvez a gente precise de tempo para compreender, talvez a gente precise de tempo para aceitar, talvez a gente leve muito tempo para ver aquele problema sanado, mas o importante é nós nos levantarmos em negação a todas essas coisas que se levantam contra a nossa vida, porque o apóstolo Paulo negou, ele rejeitou, ele não aceitou, e ele foi a Deus e disse: Deus, retira de mim. Pela segunda vez, Deus, retira de mim. Pela terceira vez, Deus, retira isso de mim, até que a resposta de Deus vem: a minha graça te basta. Então, queridos, quando é que será que nós vamos querer ouvir a voz de Deus e que a graça dele nos basta? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos indo em busca da solução, ou da resposta, ou da compreensão do que é que está nos assolando? Talvez você possa colocar na sua lembrança muitos fatos naturais que aconteceram, coisas que você disse: deixa para lá, coisas que lhe sobrevieram, coisas que lhe afetaram, coisas que lhe prejudicaram, e você apenas disse: deixa para lá, de uma forma talvez negligente. Você não quis conhecer ou saber a origem, ou não quis saber de que forma resolver aquilo, mas por uma forma cômoda, adequada às vezes, nós deixamos as coisas rolarem e pagamos preço por essas coisas, sofremos os danos por essas coisas. E não é absolutamente disso que nós estamos falando nessa noite. Nós estamos falando de espinhos na carne, colocados por Satanás, como diz a palavra. E talvez possamos aqui fazer um parênteses para compreender isso. Um espinho na carne colocado por Satanás. Que interessante. Mensageiro de Satanás coloca um espinho na carne do apóstolo Paulo para o esbofetear, a fim de que ele não se exalte.
É interessante isso aqui, porque, vejam bem, ele está reconhecendo que um mensageiro de Satanás vem e coloca um problema na vida dele. Ele reconhece que esse problema na vida dele tem a função de esbofeteá-lo a fim de que ele não se exalte. Não parece um tanto quanto estranho? Porque o diabo vem e coloca um mal em mim, e esse mal colocado em Satanás, em mim, tem a função de que eu não peque contra Deus, ou não queira atrair as glórias para mim. Satanás faria isso conscientemente? Não faria. Mas Satanás faria sim um mal contra a sua vida. Ele se levantaria sim para fazer e colocar um mal contra a sua vida, porque essa é a natureza dele, e para ele não importa se os resultados serão diferentes, até porque eu tenho certeza de que ele sabe de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, porque ele conhece a palavra. Então, queridos, talvez seja a hora de nós entendermos também o seguinte: o mal que nos acontece não vem de Deus. O mal que está na terra não vem de Deus. O mal que nos abraça, que nos alcança, não vem de Deus, mas é permissão de Deus, porque o diabo só nos toca se Deus assim o permitir. Por que Deus permite? Porque Deus sabe que alguns males que se levantam, que se afloram, que aparecem na nossa vida, é para o nosso próprio benefício. Quando nós então buscamos a Deus, nos damos conta do problema e da situação em que nós estamos vivendo, então nós começamos a buscar a Deus, buscar socorro em Deus e alcançar a misericórdia de Deus. Por que nós estamos falando isso? Porque, como eu disse, muitas vezes nós abrimos mão de compreender o mal que vem sobre as nossas vidas. Nós abrimos mão de tomar atitudes contra alguns males que são colocados contra nós. Nós deixamos de fazer ou de conhecer aquilo, ou preferimos, por um comodismo muito grande, abrir mão e deixar rolar e deixar para lá, e desperdiçamos oportunidades que Deus tem nos dado de fazermos daquilo um benefício para a nossa vida. Muitas vezes nós passamos por tantas lutas, tanto tempo lutando, tanto tempo amargurando e dizendo: Deus, por quê? Deus, eu não entendo. Por que só comigo? Por que isso não vem a resposta? Porque muitas vezes nós não buscamos a resposta. Talvez, queridos, seja a hora de nós começarmos a buscar as respostas, de tomarmos novas atitudes, de partirmos para uma outra direção, porque a graça de Deus é nossa, é privilégio nosso, é direito nosso, ela foi liberada para nós. Então nós podemos e devemos buscar essa graça, viver sob essa graça, desfrutar dessa graça. Mas se deixarmos passar, talvez venham outras e outras e outras aflições. Uma outra questão é que muitas vezes nós não nos damos conta do mal, não percebemos o mal, somos tão dispersos, tão incoerentes com a nossa própria existência, com o nosso próprio bem-estar, às vezes com o bem-estar da nossa família, às vezes com o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Somos tão incoerentes que não nos damos conta de que fazemos tantas coisas erradas e aquilo já não faz mais mal. A nossa mente, como diz a palavra, ela está cauterizada e às vezes nós não percebemos. Não nos damos conta de que aquele espinho na carne está fazendo mal para nós e para outras pessoas.
E quanto mais duro é o nosso coração, quanto mais cego for o nosso entendimento, maiores serão as lutas que nós teremos que passar para vencermos esses obstáculos que o diabo vem e coloca nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele descobriu de onde veio o mal para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele lutou contra aquele mal. E se ele manteve, ou se foi mantido, esse mensageiro de Satanás, foi mantido com entendimento e com o conhecimento dele. Foi mantido com o entendimento de que Deus estava no controle. Talvez o espinho na sua carne seja daqueles que Deus determinou, não vou tirar. Seja um daqueles espinhos que Deus disse no seu coração, não vou tirar, deixa ele. Ele só vai trazer benefícios, ele só vai trazer restauração, ele só vai trazer estrutura. Então talvez Deus esteja permitindo que alguns espinhos na carne sejam mantidos para que você, ou para que eu, para que nós possamos sobreviver a essa carnalidade, a esse pecado natural, a esse pecado original que existe dentro de nós, porque a Bíblia diz que em pecado me gerou a minha mãe. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e talvez hajam espinhos na carne que Deus permita para que nós possamos continuamente lutar contra ele, clamar ao Senhor, pedir por misericórdia e estarmos prontos para ouvir a resposta de Deus: a minha graça te basta. Nós nos lembramos da história de Elias, um grande homem de Deus, que depois de matar aqueles 400 profetas de Baal, os 450 de Acera, e ele foge daquela rainha que diz que certamente amanhã a essa hora você não terá mais vida, e ele foge e se enfurna em uma caverna e começa a reclamar com Deus e começa a sofrer diante de Deus, dizendo: poxa, Senhor, só eu permaneci. Era um grande homem de Deus, um grande profeta, um andarilho, alguém que conhecia o povo de Israel, alguém que entendia da situação daquele povo, e certamente ele sabia que haviam pessoas que não se dobravam mais. O entendimento ficou fechado, o entendimento, a cegueira espiritual, ela veio quando ele não conseguiu vencer o medo que lhe havia sobrevindo. E ele tem que ouvir de Deus: você está enganado. Ainda haviam 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal no meio do meu povo. Você está enganado. Sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes a gente olha tanto para dentro de nós mesmos, a gente fica tão introspectivo, a gente fica tão egoísta, que a gente não consegue enxergar o nosso irmão, a gente não consegue perceber o mal que está gerando no nosso semelhante, na nossa esposa, no nosso filho, no nosso parente, no nosso amigo, porque a gente só consegue olhar para nós mesmos. Se nós queremos vencer os espinhos que são lançados contra nós,
nós precisamos ter consciência dos projetos de Deus para a nossa vida, através daqueles espinhos. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa, nesse pequeno texto, dos versículos 7 ao versículo 10 de 2 aos Coríntios, capítulo 12, ele nos deixa uma lição, um entendimento e uma fórmula para nós colocarmos na nossa vida e na nossa história, para nós mudarmos o nosso comportamento e desfrutarmos os benefícios de Deus. Queridos, muitas vezes nós nos sentimos os pobres coitados. Essa semana eu tive com um amigo ímpio, e ele falava a respeito de um outro amigo que estava reclamando muito da sua sorte. Havia passado por uma série de situações difíceis e reclamava sempre. Para onde ele ia, com quem ele estava. E quando ele chegou diante dessa pessoa, desse meu amigo, e citou a sua situação: a minha vida acabou, não tem mais jeito, eu não tenho mais como fazer. O cara olhou para ele e falou: rapaz, levanta essa tua cabeça, rapaz, o que passou, passou, deixa isso para lá, vive a tua vida, você está tendo tantas oportunidades, tantas chances, tantas coisas estão acontecendo, e você está ainda olhando lá para trás. E às vezes nós fazemos isso, só queremos olhar para trás, só queremos ver o que já se passou, só queremos ver as desgraças que já se processaram, mas não queremos olhar para um lado e para o outro e perceber quantas coisas boas Deus tem feito, quantas maravilhas Deus tem feito, de quantas vezes Ele nos livrou. E o apóstolo Paulo diz: o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante isso. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É uma coisa que nós precisamos entender e colocar em prática na nossa vida. Porque a nossa força às vezes não é nada, ela não representa nada se ela não estiver pautada, ligada ou arraigada em Deus, que tem todo o poder. Os problemas, eles não correspondem jamais, vou repetir, os problemas não correspondem jamais a um abandonar de Deus. Ou seja, os problemas, eles não representam que Deus te abandonou. Isso nunca, jamais vai acontecer. Para você ter uma ideia, para nós termos uma noção, essa graça que foi derramada quando o Senhor Jesus derramou do seu sangue, pagando o preço do pecado na cruz do Calvário, Ele gerou essa graça de uma forma tal que ela estará continuamente disponível a quem quer que a queira, em todo o tempo. Essa graça, ela não se desgasta, ela não se desfaz, ela não se desmancha, ela não desaparece, e ela não deixa de existir para um determinado ser que insiste em pecar, que insiste, que luta pela sua destruição, que luta para abrir mão de Deus. Ela continua disponível até o momento que ele olhar para si e dizer: eu sou um miserável, eu dependo de Deus, e eu me arrependo e me volto para Deus, e essa graça está lá, disponível para ele.
Uma outra coisa que nós precisamos saber, e o apóstolo Paulo deixou muito claro nesses versículos, é que a glória própria, ela impede a manifestação da glória de Deus, e essa glória própria, ela não é absolutamente nada. Nada. Não adianta nos gloriarmos com nada nesse mundo. Pelo tanto que nós aprendemos, pelo tanto que nós fizemos, pelo patrimônio que nós geramos, pelos grandes amigos que nós conseguimos formar, porque tudo isso é nada, se nós não estivermos ligados com Deus, e não levarmos a glória para Deus. Homens que se espelham em homens terão as suas visões espirituais embaçadas pela visão humana e jamais enxergarão a visão espiritual. Homens que têm as suas referências em outros homens, sejam pastores, sejam grandes pregadores, sejam grandes profissionais, sejam grandes empresários, homens que se espelham nesses vão ter a sua imagem, o seu reflexo vai estar embaçado e jamais alcançará uma visão espiritual das coisas. Porque enquanto nós olharmos para homens, nós vamos estar sujeitos e vamos, com certeza, nos decepcionar. E eu não falo isso apenas a respeito de grandes homens que fizeram grandes feitos, mas eu falo isso a respeito do seu líder de célula, do seu pastor, do seu patrão, do seu amigo que é crente, que caminha com você, porque se esse homem te servir de referência, você pode se decepcionar, e o seu espinho na carne pode se tornar bastante pesado. Queridos, todos nós somos falhos, sujeitos a falhas. E eu já ouvi tantos homens, tantas pessoas dizerem que eu não vou mais naquela igreja porque o pastor fez isso, porque os obreiros faziam aquilo, porque o tesoureiro faz aquilo, enfim. Quantos e quantos homens decepcionados com homens que saíram da igreja, deixaram Deus porque os homens erraram com eles. Se nós saímos daqui sem compreender o sentido da graça, nada disso que o Evangelho compreende serve para a nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, queridos, é um favor que nós não merecemos. A maior definição que se usa para a graça é isso: favor imerecido. A graça é uma atitude de Deus conosco, independente do nosso estado espiritual. A graça é um favor de Deus por mim e por você, independente do meu estado. Ela foi liberada. O nosso pecado não nivela a graça de Deus. Ou seja, se você cometeu um pecadinho, você precisa de uma gracinha. Se você cometeu um pecado, você precisa de uma graça. E se você cometeu um pecadão, você precisa de um gração.
nada disso. Se você cometer um pecadinho, um pecado ou um pecadão, você precisa da graça de Deus, porque ela não se nivela com nada daquilo que nós fazemos. Ou seja, o seu pecado diante de Deus, ele é nada, absolutamente nada, a partir do momento que você se arrepende e reconhece: eu quero Deus, e essa graça está disponibilizada. A graça, no meu entendimento, ela é uma dimensão espiritual gerada pelo sangue derramado, e ela é inclusiva a todos aqueles que resolvem abrir mão de si, do seu pecado, da sua vontade própria, daquele que decide abrir mão dos seus prazeres e se voltarem para Deus. Essa é uma dimensão que foi gerada quando o sangue de Jesus foi derramado. É como se nós pudéssemos imaginar um novo ambiente formado. Isso é apenas uma forma de eu colocar. É como se Deus tivesse criado um ambiente, e esse ambiente está ali disponível, e você está em pecado, e você passa perto desse ambiente, você vê esse ambiente, e você percebe esse ambiente, mas você não quer fazer parte desse ambiente, até que os espinhos da carne te maltratam, te crucificam, te fazem mal, te incomodam, ao ponto de que de repente você fala: não vale mais a pena. Porque não vale mesmo. Não tem nada nesse mundo que vale a pena. Não tem nada nesse mundo que valha o sacrifício de nós abrirmos mão desse ambiente espiritual. Então esse ambiente espiritual está disponível a partir do momento que você diz: eu quero, e ele está lá. É simples assim. Essa dimensão espiritual está disponível para quantos queiram entrar no reino de Deus. Então a graça é Deus nos abençoando, apesar de nós não merecermos. A graça é o estender da bondade de Deus a quem não é digno dela. Eu não sou digno, ninguém é digno, por causa da nossa natureza. E se não fosse essa atitude do Senhor Jesus, que nos liberou essa graça, que não se desfaz, que não se desmancha, um ambiente indestrutível, se não fosse pelo Senhor Jesus que criasse esse ambiente, nós não seríamos dignos, nós não somos dignos, mas nós não experimentaríamos essa bondade de Deus. Só experimentamos porque o Senhor Jesus, pela fé que nós temos nele, nos justificou diante de Deus, e temos então direito a esse benefício. E nós falamos de graça, e precisamos conhecer um pouquinho da misericórdia de Deus. Salmo 51, versículos 1 e 2, o salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O salmista, ele chega diante de Deus e diz a respeito da misericórdia de Deus. E a misericórdia é o coração de Deus na nossa miséria. É isso que significa. Deus coloca o seu coração na nossa miséria, e essa misericórdia, ela existe porque Deus é bom, porque Deus é bondade, porque Deus é benigno, porque Deus quer o teu bem.
A misericórdia de Deus é algo que faz parte da sua essência, com a qual Ele opera sobre as nossas vidas, mesmo quando Ele deveria nos destruir. Isso é a misericórdia de Deus. É Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. Misericórdia é a libertação do julgamento. Somos réus, somos já condenados por nossos atos, estamos completamente vencidos, e Deus diz: não há mais julgamento, o preço pelo seu pecado já foi pago. E Ele faz isso porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele nos formou para sermos dEle, para vivermos com Ele, para vivermos para Ele, para olharmos para Ele, para nos relacionarmos com Ele. E aí talvez nós pudéssemos dizer assim: então é simples, Ele só nos abençoa porque Ele precisa de nós. Não. Lá no deserto, diante de tantas atrocidades que aquele povo fez e cometeu, Ele disse a Moisés: eu vou destruir esse povo e vou fazer uma nova nação. E Moisés diz: não, Senhor, não faça. E mais uma vez a misericórdia de Deus é acionada, e aquele povo miserável, pecador, que murmurava, que pecava contra Deus, recebe mais uma dose da sua misericórdia e sobrevive. E é isso o que se processa com as nossas vidas. Deus não pode conviver com o nosso pecado. A santidade dele não tem nada absolutamente a ver com o pecado, com essa distorção. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos aproxima de Deus mais uma vez. Então, queridos, que a graça, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus sejam experimentados, vivenciados e percebidos por cada um de nós. Porque quando nós não temos percepção, quando nós não queremos usufruir, nós perdemos esses benefícios e esses privilégios que Deus nos deu. O nosso apelo a Deus é que, por misericórdia, Ele suspenda esse julgamento, nos concedendo perdão que nós não merecemos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.